Olá pessoal, meu nome é Aldreica, a maioria aqui me conhece, o pessoal do chat já me conhece, que estou desde de manhã aqui conversando com eles. Bem, eu vou falar sobre construindo um discurso. Depois de tudo que a gente falou aqui, vocês entenderam mais ou menos o que é que o empreendedor precisa, que não precisa apenas de uma ideia. E depois de fazer tudo isso, prototipar o modelo de negócio, o produto ou serviço, ele precisa passar essa informação, passar essa mensagem para os clientes. Não só os clientes, quem vai comprar o produto ou serviço, mas o investidor, fornecedores, enfim. Como o Eduardo falou hoje cedo, o empreendedor, ninguém precisa do empreendedor, mas ele precisa de todo mundo. Então, se ele não tem uma mensagem clara, objetiva do que ele está propondo, ele não, apesar de ele estar com um produto ótimo, maravilhoso, não vai adiantar muita coisa, porque ele não vai conseguir engajar essas pessoas. Então, mais uma vez, o que é inovação? Essa é uma outra definição que a gente pode falar, que é o processo de criação e entrega de novo valor para o cliente no mercado. Então, mais uma vez, não é só a criação, você tem que entregar aquilo que você está propondo, um novo valor, algo que é novo, não existente, para o cliente no mercado. Então, se você está com um ótimo serviço ou um ótimo produto, só vai ser uma inovação a partir do momento que os seus clientes estiverem usando, tiverem comprado a ideia, literalmente. Então, aí se configura inovação. Aqui fala, não é suficiente você vender para eles, você precisa ser importante para eles. Então, você precisa mostrar que o que você está oferecendo é necessário, eles têm uma necessidade, precisam daquilo que você está oferecendo, para que as pessoas se engajem. Aqui, pessoas não acreditam no que você fala para elas. Elas raramente acreditam no que vocês mostram para elas. Elas geralmente acreditam no que os amigos delas contam para elas. E sempre elas vão acreditar no que elas mesmas estão contando para os seus amigos, entre eles, Então, o que é que os líderes fazem, Eles dão para as pessoas histórias para que elas possam contar para os outros. Histórias sobre o futuro e histórias sobre mudança. É o engajar, o melhor marketing que você pode fazer no seu produto é o seu próprio cliente fazer marketing dele, falar para outras pessoas sobre ele. Então, é o marketing mais precioso. A gente está vivendo numa era em que não vale muito não. Na verdade, não é tão rico quando a própria empresa faz propaganda no Facebook, principalmente nas redes sociais, na televisão. Mas as pessoas veem muito mais valor quando veem pessoas como elas ali dando um testemunho daquele produto. Então, ela se engaja mais com esse tipo de abordagem. Então, como é que eu posso passar esse tipo de mensagem sem atropelos, Um discurso que tenha foco, singularidade e consistência. Então, eu preciso construir, no meu discurso de vendas, eu tenho que dizer o que é que eu vou fazer, o que é que eu proponho fazer, que seja único, mostrar como ele é único, como é que eu faço, e ser consistente, A gente vai mostrar uma ferramenta aqui que a gente chama o NABC, que consegue ser um guideline para você construir esse discurso. E, principalmente, que engaja as pessoas. Um exemplo é essa Southwest Airlines, que é uma companhia aérea que tem um discurso bem simples e objetivo. Velocidade de avião pelo preço de carro, sempre que você precisar. Ou seja, passagens aéreas baratas que vão satisfazer o que você precisa, Vão atender o que você precisa. Super objetivo o discurso deles, mas eles vão e fazem um vídeo desse para engajar você num negócio tão simples que é uma passagem aérea. Então, eles fazem um vídeo que tem um discurso tão rico que você se sente tocado pela forma que é feito o discurso. Vamos assistir aqui para vocês darem uma olhada. Vamos assistir só um pedaço dele, que ele é um pouco extenso. At Southwest Airlines, we're united by a purpose that is at the heart of everything we do. It's the simplest and purest expression of why we exist. Our purpose at Southwest Airlines is clear. We exist to connect people to what's important in their lives through friendly, reliable, and low-cost air travel. This purpose is why we get up every morning
and why we matter to the millions of people who fly with us each year. And if we live this purpose every day, we'll achieve our vision to become the world's most loved, most flown, and most profitable airline. But it all starts with you. Então, falando só sobre passagens aéreas, mas de uma forma que você se sente tocado. Até o final do vídeo vão começar a vir funcionários falando da empresa e você se sente tocado. Por quê? Como foi feito o discurso, né? Se a gente for analisar direitinho o que eles falaram, o que ela diz, né? Que a Southwest está unida por um propósito que está no coração de tudo que eles fazem, que é o motivo pelo qual eles existem. Vejam o apelo emocional que tem nesse discurso. Aí ele diz, nosso propósito é claro, nós existimos para conectar pessoas com o que é importante na vida delas. Vejam o teor de engajamento que tem no discurso, né? Através de viagens aéreas amigáveis, confiáveis e baratas. E é por viver esse propósito todos os dias que nós alcançamos nossa visão. Se tornar a mais amada, a mais utilizada e a mais rentável companhia aérea do mundo. Engraçado, né? Que o objetivo é vender passagens baratas, mas eles querem ser a mais rentável companhia aérea do mundo. Mas isso tudo começa com você. Então é essa troca aí, é colocando o quanto o cliente é importante. Né? O cliente é importante para a Southwest Airlines. A gente vai ver o que significa cliente aqui mais na frente. Então o que a gente precisa fazer, né? Comunicar valor. Quem são os seus clientes? Que nem eu falei, cliente não é só aquela pessoa que compra o que você está vendendo. O que é valor para os seus clientes? Como você entrega valor para eles? Quando for fazer o discurso, a gente precisa estar pensando nisso na hora de preparar, escrever o discurso, né? Então, o que é o cliente? Né? Cliente é gente, cliente é quem vai comprar seu produto, cliente são empresas, são acionistas, são os próprios colaboradores, que a gente chama os clientes internos da empresa. Então, eles são os primeiros que precisam se engajar e comprar a ideia, comprar o produto de vocês. Então, se a gente não tem os próprios funcionários, não os nossos clientes que estão lá engajados e estão fazendo aquele marketing boca a boca, tem alguma coisa errada, né? A gente não está conseguindo convencer nem os próprios funcionários, quanto mais os clientes externos, os que vão comprar lá fora. E o público em si, são nossos clientes. Então, a gente, ao fazer um discurso, ele tem que estar coerente, tem que estar consistente e que atenda todo mundo aqui que são os nossos clientes. Como, né? Uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui no CESA, desde o discurso de vendas até uma elaboração de uma proposta, a gente usa essa ferramenta aqui. Essa ferramenta ela é importantíssima porque ela tem 4 itens que deixam o seu discurso, deixam o seu discurso mais consistente, explicando as perguntas principais, que são elas, né? A necessidade, a abordagem, os benefícios e os concorrentes, que eu vou passar um por um aqui para vocês entenderem. A necessidade, né? Qual é a necessidade do consumidor e do mercado? Qual é a oportunidade que vocês estão tentando capturar com o seu produto? Qual é o problema que vocês estão tentando resolver com o seu produto? Então, é o mostrar o quanto o produto ou serviço de vocês é necessário para o cliente. Então, tem que começar com isso. Um bom discurso começa com mostrando a oportunidade. Você não vai dizer, olha, eu tenho isso aqui para vender. Eu vou dizer, olha, você tem que ir até lá toda vez para apertar no botãozinho, isso é um saco. Então, compre um produtozinho que você daqui você consegue mexer. Então, eu falo primeiro na necessidade, você chama a atenção, você engaja a pessoa e depois eu digo o que é que eu estou vendendo. Aí vem a abordagem, primeiro a oportunidade e depois o que é que eu estou fazendo. É a solução. Qual é a solução única que endereça essas necessidades? Então, o que é que você está fazendo? O que é que você está propondo para atender aquelas necessidades que você falou anteriormente? Quais são os benefícios e os custos dessa solução? Agora que eu vou dizer, isso aqui é legal porque ele é leve, porque ele é pequeno, porque ele passa rápido. Então, só agora que a gente vai falar os benefícios do que a gente está oferecendo. Porque eu já consegui chamar a atenção do cliente lá no começo, quando eu falei da necessidade, por exemplo. São os benefícios, aí, alguns dos benefícios que a gente pode listar. Características físicas, a durabilidade, o serviço, o benefício emocional, a identidade, custos, todos os benefícios que estão físicos, né, tangíveis e intangíveis do produto ou serviço que você está oferecendo. E
Por último, os concorrentes. O que é que de diferente tem o seu produto ou serviço dos concorrentes? Você consegue fazer essa comparação para poder se posicionar frente à concorrência. Quão superior são os seus benefícios dessa solução comparados com as dos concorrentes e alternativas? Lembrando que concorrente não é só outra empresa que faz a mesma coisa que você faz. Às vezes existem concorrentes que são alternativos, que têm produtos alternativos. Então, por exemplo, a Indaiá, que vende água, o concorrente dela não é a, sei lá o que, como é a outra marca de água? Prata do Vale. Prata do Vale. Mas sim a Coca-Cola, porque é uma bebida, é um suco Minute Maid, e são coisas alternativas à água. Então, quando a gente pensar em concorrente, a gente não tem que ficar pensando só no cara que está fazendo igual a gente, mas que o cara que está oferecendo serviços que podem substituir os nossos, que às vezes não são produtos até diferentes ou até que não tem nada a ver com o seu, mas que podem substituir o seu produto. Então, na hora de mostrar o quanto o seu produto é diferente dos concorrentes, é melhor que os concorrentes, lembrar que o leque de concorrentes é maior do que o óbvio, né? O que está fazendo igual ao seu. Aqui tem um exemplo muito bom de discurso que visa falar do NABC, né? Dessas quatro etapas. Então ele faz um vídeo bem simples que consegue mostrar, você vê claramente o N, o A, o B e o C que a gente falou agora. Vocês podem ver e ir identificando cada uma dessas etapas. Desliga aqui de novo. Então, se o pessoal do We Are Casa dissessem para vocês, a gente tá com uma empresa massa aqui no Porto Digital e a gente faz casa, vocês iam se interessar minimamente pelo que eles fazem? Provavelmente não. Mas aí eles fazem um vídeo que mostra a quantidade de pessoas que tem no mundo que estão sem casa
como é que elas estão, a quantidade de pessoas, o nível que elas estão. Você se sensibiliza, depois ele mostra, ó, eu faço casas rápido, em um dia, com pouco material. Aí começa a falar os benefícios da solução dele. Faz tudo isso e a gente ainda faz isso para quem mais precisa. Fechou todo o discurso. Então, se a casa fizesse um discurso, não soubesse fazer o discurso, provavelmente ele ia entrar no meio de todas as outras empresas que estão aí, não ia conseguir se diferenciar em nada. Então, para você ver o poder do discurso. Com o discurso certo, você consegue elevar, tirar a sua empresa do mar de outras empresas e se destacar. Então, aqui um ótimo exemplo que a gente pode ver. Então, resumindo, a gente pode dar algumas dicas ao se fazer um discurso. Primeiro, conte histórias para lastrear e educar. O storytelling, aí vocês já devem ter ouvido falar, é a sensação do momento. Mas é um negócio que vem desde sempre. Então, desde os homens das cavernas lá, quando eles estavam fazendo aqueles desenhinhos para contar para outras pessoas o que eles tinham feito no dia, era uma forma de storytelling, era uma forma de contar histórias. Então, a gente presta muito mais atenção e dá muito mais valor a qualquer coisa que for dita de forma de conto de história. Então, é uma boa forma de se montar um discurso. Humanize o conteúdo para facilitar o entendimento de ideias complicadas. Então, tenta abstrair os conceitos. Às vezes, com palavras simples, sem precisar de nada muito técnico ou rebuscado. Muitas vezes, a gente precisa vender software para uma pessoa que não é engenheira, então eu não posso falar de linguagens de software para ela. Então, eu vou falar das necessidades dela e como é que eu vou atender essas necessidades. Então, humanizar, tentar deixar o mais claro possível o que você quer dizer, né? O discurso. Construa as ideias difíceis e complicadas sobre ideias simples. É a questão da abstração, né? Se a gente for fazer um paralelo com o desenvolvimento de software, a gente pensar menos na linguagem de máquina ali e ir para o mais top possível, né? Você conseguir fazer uma abstração ali o máximo possível para poder atender mais pessoas. Mais pessoas vão conseguir entender o que você está querendo dizer, por mais difícil que seja o que você quer explicar, né? Não use uma linguagem complexa, elimine o jargão. Você não está vendendo só para pessoas da sua área, você não está vendendo para pessoas que têm a formação que você tem ou que convivem nos meios que você convive. Então, um exemplo clássico é a gente que é da área de TI, que a gente trabalha num ecossistema de TI e a gente tem um jargão próprio. Às vezes a gente sai, aí fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, a outra está assim, meio sem entender o que a gente está falando. Palavras simples que já entrou no linguajar nosso, mas são jargões. A gente não deve usar esse tipo de jargão, precisa ser mais simples na linguagem. Use analogias para explicar novos conceitos. Use pessoas para dar referências e testemunhos que endossem o seu discurso. Isso é importantíssimo. A gente pode até dizer que é uma letra a mais ali, o N, A, B, C, R de referência. Quando a gente fala tudo isso, depois a gente pega pessoas, que é a questão, né? Pessoas como nós, que estão ali, estão endossando o que a gente está fazendo, que estão comprovando, dizendo, olha, é isso mesmo, já fiz também e foi bom. É um testemunho, a gente consegue elevar o nosso discurso para um outro nível. A gente consegue ter pessoas para endossar esse discurso, né? Às vezes a empresa é só uma startup que ninguém conhece, mas você pega uma outra pessoa, um cliente que já comprou o seu serviço, o seu produto, endossa isso, acaba tendo como se fosse uma validação do que você faz. Um exemplo é esse vídeo do biosensor para câncer de mama, que a gente desenvolve hoje no CESA. A gente apresentou esse projeto de biosensor para quem não conhece, principalmente o pessoal de fora, que eu acho que a maioria conhece. Nós construímos um biosensor, que é um chipzinho, que apenas com uma gota de sangue ele consegue identificar o câncer de mama em fases muito iniciais, que não conseguem nem ser vistas por mamografia, e ele consegue identificar. Então a gente fez esse projeto e foi apresentar em Boston, numa competição de biologia sintética, e nós ganhamos medalha de prata com esse projeto. E a gente fez esse vídeo para apresentar. Então eu queria que vocês dessem uma olhada, porque tem tudo isso que eu falei, inclusive a parte da referência. No final vocês podem identificar.
o câncer que mais mata mulheres no mundo. Mais de 57 mil mulheres morrem só aqui no Brasil dessa doença. E a chave para isso ser melhorado é que a gente consiga fazer um diagnóstico dessa doença o mais rápido possível. O diagnóstico hoje ele é feito pela técnica de mamografia, entre outras, como ultrassom. Isso demora para chegar no paciente. O câncer de mama é uma doença que vai dar desde cedinho até a idade mais avançada. E quando acontece, quando você chega a diagnosticar, já está muito tarde. As máquinas que são feitas esse diagnóstico, hoje são poucas, tanto em Pernambuco quanto no Brasil. Então, além disso, você demora para se fazer esse diagnóstico. A nossa ideia é mudar esse parâmetro, trazer uma tecnologia que tenha grande eficiência, que nem a que tem hoje, que nem todas as técnicas de sequenciamento, todas as mamografias, mas que seja uma coisa portátil e acessível a qualquer pessoa. O biosensor vai ser isso, vai ser a máquina que você vai poder comprar na sua farmácia e controlar a sua saúde. Fazer uma coisa que não seja invasiva, você não vai precisar estar lá sempre na fila do hospital tentando fazer essa detecção e não vai doer para o paciente, além de ter a grande efetividade e vai existir esse diagnóstico antes do tumor crescer. O biosensor ele vai vir antes disso. Quando o seu corpo estiver modificando, sua célula estiver trocando, vai liberar algumas moléculas que a gente vai captar. Então a gente vai captar o tumor antes dele existir, antes dele estar grande. E quando a gente conseguir detectar isso, a pessoa vai ter uma alta chance de cura e vai ficar com a saúde bem mais efetiva. Então você controla isso na sua própria casa. Essa é a chamada do biosensor. A ideia é fazer com que o biosensor, não que ele substitua, mas como é uma técnica portátil, que ele consiga ir a lugares mais remotos que um laboratório de um lugar não conseguiria ter esses equipamentos aqui. Há um tempo atrás, quando eu comecei aqui a mastologia aqui no Barão, a gente só falava que o câncer era o tamanho do tumor e se tinha metástase em relação à axila. Então a gente só operava isso. Toda paciente que tinha câncer de mama era igual a esvaziar a axila. Você tinha que abordar a mama com tudo, tirava a mama toda e tirava tudo e fazia um trauma para esse paciente imenso. Então o que é que a gente viu? Nos últimos anos, esse perfil está modificando. A partir do momento que a gente começou a estudar mais a biologia molecular desses tumores, o comportamento modificou muito, porque hoje a gente está fazendo tratamento da paciente em cima disso. As pacientes futuramente, você não vai mais operar a paciente. Não é mentira não. Isso é essa realidade no seu próximo. Você vai detectar antes e vai conseguir reparar antes que ele se torne uma realidade. Com a expertise que já foi criada aqui no César na área de sistemas embarcados, a gente consegue replicar um equipamento que é de uso genérico, um equipamento que faz análises de correntes elétricas, que hoje é utilizado para identificar uma hibridização de um biosensor. É possível a gente desenvolver um equipamento desse portátil. E a questão da conectividade é uma coisa muito importante, né? Então a gente desenvolvendo equipamentos portáteis que podem ser levados e que se comuniquem em rede, a gente consegue levar essa informação até o médico, até os laboratórios, até o hospital, de uma maneira muito rápida e eficiente. A gente pode ir a uma comunidade ribeirinha, a uma comunidade no interior, de difícil acesso, e realizar testes com a população toda. A gente quer desenvolver biosensores para cada ser humano, e não para olhar a doença, para olhar a saúde. Entendeu? Então, para olhar o lado bom da vida, e não o lado ruim da vida. Então, conseguiram identificar o NABC e o R. Quando a gente terminou de apresentar isso lá na competição, os jurados ficaram assim, sabe? Porque a gente começou já dizendo, todo mundo aqui provavelmente conhece alguém que já morreu de câncer, ou que seja da família, ou que seja um familiar próximo. Então, você já se
assemelhe ali aquela necessidade, aquela oportunidade que a gente está endereçando, né? Então, só depois de mostrar todo esse cenário, quantas mulheres estão morrendo, tem pessoas próximas a você que já aconteceu isso, é que a gente vai falar o que a gente está fazendo, qual é o projeto. É um biosensor, é feito, tem a parte robótica, tem a parte de biologia sintética, enfim. E depois o endosso, né, a referência. Então tem o doutor lá, o médico do Barão de Lucena, o diretor do LICA, que está explicando, endossando o valor daquele projeto. Então, é um exemplo de como se construir um discurso. Então é isso. A ideia do discurso é você contar histórias e inspirar pessoas. E essas pessoas partem desde dentro da empresa, dos funcionários, até o público externo. Aqui são algumas referências e perguntas.